vai comentando ali pelo chat, né? Fique à vontade para deixar suas perguntas, certo? Todos muito bem-vindos. Tá? Eu vou passar a palavra para a aluna, para a Rosiane, ela que vai fazer a condução, né, das atividades hoje, também vai mediar ali junto comigo as questões, então fiquem à vontade para deixar no chat ou depois, né, uns minutos para a gente abrir o áudio, né, poder trocar uma ideia, conversar, fazer perguntas a respeito da palestra de hoje, certo? De antemão já agradeço a Dinalva pela disponibilidade, seria uma semana difícil, né, Dinalva, na correria, enfim, agradeço muito aí para a gente conseguir dar continuidade, então, né, aqui no calendário do ciclo de palestra quinzenal, certo? Então, vou passar a palavra para a Rosiane. Boa tarde a todos presentes na sala, agradeço a presença de todos vocês. Agradecemos também a presença da professora Dinalva, agora nós vamos apresentá-la. A professora Dinalva é graduada em Matemática pela Universidade do Vale do Paraíba, também é mestre em Física e em Astronomia pela Universidade do Vale do Paraíba, doutora em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez estágio pós-doc no Instituto de Tecnologia de Rochester, associado à NASA, e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o DOC fixa através do convênio FAPERGS-CAPES. Dinalva tem experiência na área de astrofísica, atuando principalmente nos temas núcleo ativo de galáxia, galáxia em interação, moléculas complexas, espectroscopia e imaginamento. Atualmente é professora adjunta do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal do Rio Grande, e compõe o corpo docente do programa de pós-graduação em Física da mesma instituição, onde também exerce o cargo de coordenador. Agradecemos novamente por aceitar o convite. Logo após a palestra, abriremos uma rodada de perguntas através do chat do canal de áudio. Fique à vontade, senhora, tem 40 minutos para a exposição. Obrigada. Bom, boa tarde a todo mundo, né? Eu fico bem feliz, né, de estar, né, apresentando, né, para vocês uma parte da minha pesquisa, né? Eu gosto muito de fazer uma interação grande, assim, com o público, né? Obviamente essa situação está bem desafiadora, porque o público está virtual, mas eu fico sempre monitorando aqui as mensagens. Quem quiser também participar na questão de falar no microfone, sintam-se totalmente à vontade, porque às vezes fica mais dinâmico e não deixa as perguntas só para o final, sabe? Então eu gostaria mesmo que tivesse uma interação, né, o maior possível, né? A minha apresentação ela tá bem longa, tá, gente? Porque eu gosto de fazer uma apresentação que parta do princípio que eu leve vocês efetivamente para uma jornada, né, até para justificar o porquê, né, de estudar esse tema, né, um tema que eu, né, obviamente gosto muito. Então acredito, né, os organizadores disseram 40 minutos, pode ser que passe de 40 minutos, né, eu vou tentar não passar. Mas enfim, né, então no momento que eu tive ali, né, como professora da FURG, eu acabei, né, pensando o que fazer, né, como docente, toda aquela ideologia, quando a gente é aluno, você quer prospectar um monte de coisas, e nesse sentido acabei criando, né, um projeto, né, chamado AstroSul, né, que é a astronomia no extremo sul, pegando ali o gancho, né, da FSul, que é Escola de Física do Extremo Sul, que foi idealizada pelo Cristiano, né, Mariotto, que inclusive está aqui. Então acabei utilizando esse gancho e gostei muito, assim, da ideia, né, mas a missão como um todo que a gente pensa dentro do AstroSul é desmistificar os temas de astronomia através de todos os pilares do ensino, né, superior, que é ensino, pesquisa e extensão, e aqui faltou o símbolo de tecnologia, né, mas tem aí a segunda versão. Hoje, obviamente, eu vou apresentar, né, o projeto que estou falando, né, estou chamando, né, de Astrobiogeoquímica, que é o estudo de moléculas orgânicas, que vem, então, inicialmente ali, quando eu trabalhava, né, estava fazendo minha tese de doutorado, e aí vocês vão ver todos esses resultados ali em galáxias, né, que nós chamamos de ativa, né, que tem buraco negro no centro, mas também no momento, eu pensei em vários momentos, e ainda penso até hoje, né, na minha atuação profissional, do que era possível, né, pegar essa ciência básica e transformar também em subprodutos, né, que traga
para a sociedade, né? Um retorno para o nosso planeta e etc. Então, no final vai ter ali quais são as consequências, né, dessas informações que eu estudo em galáxias para a vida, né? Então eu diria assim, a cereja, vou deixar ali 3 slides que é a cereja do bolo, e acabei não colocando obviamente ali os nomes, né? Porque aí eu chamo aqui, são os colaboradores do AstreSul, então sou eu e mais várias, né, outras pessoas na FURG, fora da FURG, que caminham, né, e trabalham em colaboração para realizar esse projeto. Mas enfim, né, como o Mário, né, iniciou a apresentação dele lá falando sobre, né, os doces de Pelotas, eu gosto de iniciar todas as minhas apresentações com o mapa do Brasil, porque é engraçado que quando você vai para algum lugar, as pessoas te perguntam, né, principalmente lugar que ninguém te conhece, né, de onde que você é. E para mim isso é uma coisa muito complicada de responder, porque eu pergunto em qual época da vida você gostaria, né, que eu respondesse. Porque eu naturalmente, nasci, né, sou natural do Piauí, né, cresci em São Paulo, numa cidade chamada São José dos Campos, né, ali já desde os 5 anos. Em 2008 eu fui fazer doutorado aqui em Porto Alegre, né, saí um pouco fora do Brasil, quando voltei para o Brasil voltei para Porto Alegre de novo, e agora já estou aqui então, né, no extremo sul do Brasil, e essa seta mostra, né, que realmente houve um atravessamento, né, do país. Então se alguém me pergunta de onde que eu sou, eu pergunto de que época que ela gostaria de saber, porque eu acho que realmente, né, vivi aí bastante tempo, né, em vários lugares do Brasil, né. Bom, e claro que esse slide, né, às vezes não traz muito significado para nós aqui do Sul, que estamos, né, fazendo essa apresentação para o Extremo Sul, que é o FIPEL e a FURG, mas geralmente quando eu faço a apresentação eu boto assim, ó, esse é o Rio Grande do Sul, e onde é que nós estamos, né? Rio Grande está aqui, então no extremo sul, e uma foto, né, do campus Carreiros da FURG, que eu acho maravilhoso, é um ambiente realmente muito bonito, né, que aqui tem todos os prédios, né, aqui do nosso camp, né. Acabo não colocando, né, de outros campos, né, justamente porque eu estou alocada, né, no camp Carreiros de Rio Grande, tá? Mas eu tô vendo que já temos aí pessoas de outro camp, a Rosângela Costa tá por aí, né, de nome assim, eu só consigo lembrar da Rosângela, né, mas me desculpa quem é de outro camp que tá aqui. Então, dentro, né, da linha, só para vocês terem uma ideia, né, das linhas de ensino, pesquisa e extensão, eu entendo que como docente a gente precisa dar esse retorno, né, para um crescimento dentro da instituição, e aí vem todos esses desafios que a gente anda tendo dentro do ensino, né? Então esses desafios me levou então a construir um projeto chamado Pré-Física, né? E um outro que é a astronomia como ferramenta lúdica para o ensino de física. Pré-Física é basicamente, né, trazer os conteúdos do ensino médio para os primeiros anos ali de engenharias, de todos os cursos que tem física, e a astronomia como ferramenta lúdica, né, para o ensino de física. Ela é interessante porque a gente pega os tópicos de física e a gente aplica em coisas de astronomia, né? Então, justamente para usar isso como uma forma de atrair pessoas para a astronomia. E o Pré-Física tem esse grande, né, parceiro, que é um espaço de aprendizagem colaborativa, né, do Instituto, que é o nosso, de Matemática, Estatística e Física, que está bem interessante, porque a gente tem bolsistas, obviamente não neste momento que a gente está na questão do distanciamento social, mas a gente tem bolsista de manhã, de tarde, de noite, né, de Matemática, Estatística e Física, dando suporte ali para todos os alunos da FURG, né. Esse é um espaço bem interessante, de muito valor, né, esse espaço colaborativo para o ensino da graduação, né. E aí tem, né, as oficinas do Estendendo, ou seja, a gente faz extensão também, desde oficinas para crianças, né, até alunos ali do ensino fundamental e para a população como um todo, né, que às vezes a gente já foi em feiras de profissão aqui no estacionamento do nosso shopping, né, Shopping Partage, e fizemos ali observação do céu noturno para a população como um todo, né. E aí dentro da área de pesquisa, né, tem esses três grandes frentes, e eu vou falar especificamente hoje para vocês dessa daqui, que é moléculas orgânicas em galáxia, e vou falar por que, né, que a gente estuda isso. Primeiramente, a gente tem que lembrar, né, do porquê, né, o que é, vamos primeiro definir o que é uma galáxia, tá? Então uma galáxia, ele é um corpo, né, que é constituído por gás, poeira e estrelas,
né, que estão ligados gravitacionalmente, e também nós temos, né, matéria escura. Né? Matéria escura, se pensa aí que a grande parte, né, da componente, né, das galáxias, né? Para a gente ter uma ideia, as estrelas, o gás como um todo, né, ele chega a ser quantificar 10% do total da galáxia, e a poeira é 1% apenas, né? Mas neste 1% que é ali na poeira que as coisas começam a constituir, vamos dizer assim, mágicas, pensando na questão de astroquímica, né? E por que galáxia? Bom, porque galáxia, eles chegam a ter bilhões, né, de estrelas. Existe galáxia que tem trilhões de estrelas. E as galáxias, pelo fato de estar, né, ligada gravitacionalmente e ter toda essa quantidade de estrelas, elas brilham muito, né? E pelo fato de brilhar muito, eu consigo observar, né, muito para o passado, e tem informações do que aconteceu no universo antes do que nós somos hoje. Então a gente pensa, né, as galáxias como tijolos fundamentais para a construção do universo. Obviamente existe, né, outras porcentagens, por exemplo, como a energia escura, mas, né, os tijolos fundamentais que acontece ali dentro, né, de toda uma estrutura de formação do universo, a mágica que fez então também a gente chegar onde nós estamos hoje, né, como vida. E pelo fato de ser muito brilhosa, porque a gente tem muitas estrelas. Isso daqui eu tenho um cartoon, né, que fala sobre a sequência de formação do universo, vindo desde o Big Bang, que está aqui, até onde nós estamos aqui, tá? Nós estamos falando, né, da época de recombinação, que é a radiação cósmica de fundo, que tem coisa aí de 3.000 kelvins, mas com as galáxias que nós temos hoje, né, com o poder, né, tecnológico, né, de dados que nós temos hoje de telescópios, tanto na Terra quanto no espaço, a gente consegue olhar para o passado em coisas, né, de 13, né, bilhões de anos atrás, mas o que mais a gente também tem informações são coisas que nós chamamos do universo local, que são coisas de 4 bilhões de anos atrás. Então veja bem como é uma ferramenta poderosa para a gente olhar para o passado e vir olhando do passado de 4 bilhões de anos atrás até a evolução de agora. Então eu realmente acredito que esses são objetos que podem nos dar muita informação. E, né, dentro dessas informações de galáxia, existem duas grandes classes, né, que nós chamamos de galáxias ativas, né? O que é galáxias ativas? A atividade dela, ela pode ser um surto de formação estelar, né, ou galáxias, que hoje está bem famosa aí, que tem buraco negro no centro, né? Então, o buraco negro no centro, a gente está falando de algo, né, que mantém, né, um dos precursores aí de manter a energia gravitacional desses objetos. E aí a gente está falando de galáxias ativas, são galáxias que têm buraco negro no centro e são buracos negros supermassivos, que é diferente dos buracos negros vindos de estrelas, tá? Então, o que é um supermassivo? Supermassivo, nós estamos falando de coisas de 10 na 4, aqui tá 10 na 7, mas chega a ser 10 na 9 massas solares vindo apenas do centro. Aqui a gente tem uma imagem, gente, muito interessante, que é uma imagem no ótico que vocês veem em violeta. Tá vendo esses jatos aqui? Esses jatos estão vindo, né, do disco de acreção que vai alimentando o buraco negro. Lembrando que o buraco negro, ele é negro, ou seja, não escapa luz, né? A gente não enxerga o buraco negro, mas a gente consegue enxergar o que o buraco negro faz na vizinhança dele, que é, a gente faz a conversão do potencial gravitacional desta massa de 10 na 4, 10 na 9 massas solares, ele vai então transformando o potencial gravitacional em energia cinética, né? Porque o plasma começa a sentir, os elementos começam a sentir a gravidade e aumenta então a velocidade rotacional, né? E isto daqui, né, é o que alimenta o buraco negro. Então uma parte da luz, lembrando que nem a luz escapa, uma parte da luz ela cai para alimentar o buraco negro e uma outra parte escapa. E pelo fato de ter um movimento rotacional, né, e existe lá toda uma parte, né, de estruturação de spins dentro da teoria, né, do buraco negro,
o fato da gente ter então um plasma que são partículas, né, com movimento, né, partículas carregadas em movimento, isso se converte em campo magnético, então existe essa correlação, né, desses dois eventos, e a gente tem então partículas em movimento, um campo magnético perpendicular, né, então o material que não alimenta o buraco negro é capturado pelo campo magnético deste movimento do plasma que se converte na formação de campo magnético, e as partículas no campo magnético, ela vai aspiralando no campo magnético, e esse aspiralar, gente, nos dá o efeito Zeeman, e o efeito Zeeman a gente consegue observar em rádio, e esses blobs que vocês estão vendo aqui é justamente a composição da partícula carregada aspiralando no campo magnético do disco de acreção que foi produzido pelo buraco negro. Esses blobs aqui, gente, eles chegam a ser de uma luminosidade praticamente igual à luminosidade da galáxia como um todo. Então, isso daqui é um evento muito energético. Por que eu estou dando ênfase? Porque isso foi uma das nossas perguntas sobre moléculas orgânicas, se elas sobreviviam nesse ambiente tão inóspito de uma radiação tão energética. Por outro lado, a gente tem uma outra, né, galáxia ativa, que existe uma grande formação estelar, né, que nós classificamos como starburst, né? Então, o que é uma grande formação estelar, né? É uma quantidade de formação estelar muito maiores do que galáxias normais. Como exemplo, a Via Láctea. A Via Láctea, ela chega a ter formação estelar de 3 massas solares por ano. As starbursts, elas chegam a ser cerca de mais de 100 vezes massas solares por ano. Então, é muita formação estelar. E o fato de ter formação estelar e ter uma função que define a quantidade de massa, né, de estrelas mais massivas, de estrelas menos massivas, a gente percebe que nas starbursts a gente tem muito surto de formação de estrelas, e estrelas muito jovens. Muito jovens significa coisas de 10 giga-anos, tá? E isso acaba tendo essas estrelas com uma temperatura muito grande. Então vai ser essas duas grandes classes, mas aqui originalmente é apenas estrelas, e aqui, além de ter estrelas, ela também tem a radiação do disco de acreção que está alimentando o buraco negro, que é uma radiação super intensa e que tem muita emissão em raio-x gama, raio-x, né, uma energia muito alta, né, coisas de cerca de 10 a 100 kV. Enfim, dentro dessas galáxias ativas que tem buraco negro no centro, a gente ainda tem 2 subclasses, tá? Essas duas Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Se tem estudante, acho que vai ser uma questão talvez bem pensada, mas uma coisa que eu sempre me perguntei, como são construídas essas imagens que você mostrou ali, tanto da Via Láctea, né, quanto a imagem da outra galáxia, né, com buraco negro supermassivo. Como é que é concebida e como é que é construída essa imagem? Como é que a gente faz isso, né? Uma ótima pergunta, Mari, dá muito trabalho, tá? Assim, ó, eu gostaria até de fazer uma oficina de construção dessas imagens. Primeiramente, né, a gente vê umas imagens maravilhosas, né? Principalmente de telescópios espaciais, né? Ou de telescópio em terra, mas com muito tempo de integração. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte. Bom, aqui, né, nós temos imagem do óptico, né, do Hubble. Então, esse é o telescópio espacial Hubble. E uma coisa que é fundamental e muito difícil mesmo de fazer, e que por isso é que a gente justifica no momento que a gente está fazendo coisas de astronomia, que o tratamento de dados, qualquer coisa que a gente consiga como número, isso já é um resultado, tá? Porque fazer essa astrometria, nós chamamos de astrometria, ou seja, quando a gente aponta um telescópio, a gente tem que fazer uma calagem, ou seja, é uma calibração, né? Então essa calibração, ela leva em consideração o ponto geográfico que nós estamos, tá? Porque o ponto geográfico da Terra, ele me dá uma informação de onde está o astro, que aí, ao invés da gente utilizar latitude e longitude, a gente converte para coisas semelhantes, que chama
ascensão reta e declinação. Cada imagem, no início das observações, a gente tem que fazer a astrometria, ou seja, a gente tem que calibrar essas duas coisas para poder certificar que eu pego imagem de um telescópio e consigo dizer que aqui efetivamente esse jato está vindo do centro e não está vindo daqui. Então essa calibração é muito complicada. Mas o que eu faço? Eu pego imagem de telescópios, aqui eu tô com imagem no óptico e aqui eu tenho imagem do rádio, tá? Esse rádio aqui é imagem do VLA, tá? Very Large Array, que é uma composição de antena, a maior configuração dela é em Y, que leva, são 12 antenas que chega a 50 quilômetros. Então aí você fica com um diâmetro de 50 quilômetros para poder observar, e aí você tem essa qualidade. Mas esse efeito Zeeman é coisas ali para 21 centímetros, né, em comprimento de onda, ou na astronomia a gente chama que é na banda C. E aí com a astrometria muito bem calibrada, porque se eu faço um movimento de 1 segundo de arco, eu acabo saindo dessa galáxia. Então é uma precisão absurda que eu tenho que ter desses instrumentos. Então é a calibração de astrometria. Aí eu tenho 2 imagens ou às vezes 3 imagens. Neste caso aqui a gente tem 3 imagens. Uma imagem eu vou lá e coloco uma colorização neste caso é rosa. E uma outra imagem eu coloco uma colorização em azul. E aí eu faço aquela coisa de RGB. Sabe aquela composição de imagem que é o azul, vermelho, verde? Eu tenho softwares específicos da astronomia, um bem legal, chama-se DS9. E aí, se eu fizesse uma oficina com vocês, eu com certeza usaria o DS9 para a gente fazer essa colorização artificial, mas que também nos dá a informação real. Por exemplo, nessa imagem aqui, ela tem o RGB, ela tem o azul, o verde e o vermelho. O azul, ela cai no comprimento de onda do azul, que é o ultravioleta, tá? O verde, ele vai cair em comprimento de onda que a gente pensa como no espectro eletromagnético como verde mesmo. E o vermelho, ele cai geralmente ali na que nós chamamos da banda I, que é 0,8 microns, tá? Ou 8.000 angstroms. Então, eu tenho esse software, faço a calibração, todas essas imagens, e pode ser de telescópios diferentes, mas se eu tenho astrometria correta, no momento que eu coloco no software de astronomia, eu digo, olha, a imagem do Hubble no ultravioleta, você pinta ela de azul. E aí eu até consigo melhorar o azul dela, consigo fazer uma suavização também. Aí eu sobreponho o verde, que aí eu pinto de verde, e aí eu sobreponho o azul, porque esse azul aqui é interessante, o vermelho, né? É interessante que ele me dá informação, por exemplo, da população estelar avermelhada e a população estelar azulada. Azulada é porque efetivamente tem alta temperatura e avermelhada é porque efetivamente tem uma temperatura menor. Então eu tenho que observar em filtros diferentes, assim como o celular faz. Tá? O celular já tem embutido esses filtros diferentes nele. Tá? Eu não sei se eu consegui te responder, Mário. Perfeitamente, obrigado. É super interessante falar sobre isso, né? Tem outra coisa que eu acho legal também, que você consegue avaliar se a galáxia está seguindo numa direção ou na outra, também pela diferença do comprimento de onda, né? Isso. Você consegue analisar isso também, Isso. né? Eu acho isso muito interessante. É bem legal, por nada, imagina. Então, dentro dessa classe de galáxia que tem buraco negro no centro, existe ainda 2 subclasses, e eu vou dizer para vocês por que é importante, né? Que nós chamamos de Seyfert 1 e Seyfert 2. Na verdade, é um evento bem interessante, em que lá, né, em 1943, Carl Seyfert, ele começou, porque foi um momento de advento em que a gente percebeu lá com as informações de Hubble que nós não éramos um universo ilha, que existiam outras galáxias no universo, e aí as pessoas começaram a observar com várias técnicas, e uma das técnicas é a parte, né, de espectroscopia, que eu acho, né, muito rica, porque a gente tem a energia, ou seja, o fluxo daquele objeto em vários comprimentos de onda, e a gente consegue fazer então um espectro dessas galáxias. Só que Seyfert começou a perceber que essas galáxias tinham
formas diferentes nas linhas espectrais. E eu vou mostrar aqui para vocês que acontece nas linhas de recombinação do hidrogênio, tá? Aquelas lá que vocês fazem o cálculo, né, do hidrogênio em física quântica, né? Então, a gente tem as linhas de recombinação em que tem uma gaussiana e a gente percebe que existe uma componente alargada, que a gente consegue ver aqui. E existe também componentes estreitas no pico, fazendo como se fosse uma crista em algo alargado. Mas, por outro lado, existem uns outros objetos no mesmo comprimento de onda, só que aparecia, né, apenas as linhas estreitas. Linhas estreitas iônicas, de alto potencial de ionização, e aqui as linhas estreitas iônicas de alto potencial de ionização, mas também as linhas alargadas de H-alfa, né? Aqui especificamente a gente está colocando uma imagem de H-alfa e aqui é uma imagem de H-beta e aqui é uma imagem de H-gama. E aí, naquele momento, né, não se entendeu muito bem o que era, mas já existia algo claro, que existia dinamicamente gases rotacionando com velocidades diferentes. Por exemplo, quando a gente converte, porque aí a gente consegue calcular, tá, gente? Quando a gente vê a largura dessas linhas, né, que nós chamamos linhas largas, a gente está falando de coisas de 5.000 km por segundo, e eu chego nos AGNs, nas Seyferuns mais potentes, né, uma das, né, que a Thaís Storch-Bergman estuda muito, e a Miriane Pastoriza também, que é a NGC 1097, ela chega a coisa de 50.000 km por segundo. Por outro lado, as linhas estreitas, ela está falando de uma cinemática, de uma temperatura eletrônica, de um plasma de apenas 500 km por segundo, não chega a 1.000 km por segundo. Então, naquele momento, se entendeu que existia classe 1 e classe 2, mas não se sabia por quê, né? E aí veio, né, que eu digo assim, ó, eu adoro a parte observacional, porque a gente mistura experimental, né, e teoria e tratamento de dados, que eu gosto também bastante. Antonucci e Miller, eles observaram galáxias do tipo Seyfer 1 e galáxias do tipo Seyfer 2, infelizmente não estou aqui com a imagem, com técnica espectro polarimétrico. Por quê? Porque se entendeu que, na verdade, esses objetos, né, tanto o Seyfer 1 quanto o Seyfer 2, era a mesma coisa, só que dependia de como eu olhava os objetos. Tá? E aqui eu tenho o que nós hoje chamamos, né, de modelo unificado de AGN. AGN são galáxias de núcleo ativo, em que prevê no centro o buraco negro, aqui pintado em preto, em vermelho tem o disco de acreção que alimenta o buraco negro, e ao longe desse disco de acreção existe clumps, né, ou seja, nuvens com alta dispersão de velocidade, porque ele ainda está mais próximo do disco de acreção e ainda está mais próximo do buraco negro, então ele ainda está sentindo o potencial gravitacional, que chega ali a 50, né, de 10.000 a 50.000 quilômetros por segundo, que nós chamamos ali de regiões de linhas largas. E no momento que eu vou diminuindo, né, a temperatura cinética desse ambiente, e também, né, diminuindo a temperatura em Kelvin e se distanciando do buraco negro, e obviamente a gente tem o alcance da energia gravitacional, né, ou seja, o potencial gravitacional, eu começo a resfriar, eu começo a aglutinar dentro desse gás o que? Poeira. Então, ao longe eu tenho poeira, que nós chamamos do torus molecular. E aqui, né, perpendicular ao disco de acreção, eu tenho esses jatos. E ao longe, além do toroide molecular, ele ao longe ainda tem esses clumps, que são essas nuvens, que estão alta, e aí a gente está falando alta, são coisas, né, que pode chegar a cerca de centenas de parsec, quiloparsec. Só para lembrar, parsec é uma unidade de distância na astronomia, que é coisa de 10 na 8 quilômetros cada parsec, né? Então a gente está falando de cerca de 100 parsec, 200 parsec, que são as regiões de linhas estreitas. E aí ele diz o seguinte: galáxia Seyfer 1, eu estou olhando nessa região em que eu consigo integrar a luz da região de linhas estreitas e a luz da região de linhas largas, e por isso eu vejo as linhas largas e as linhas estreitas sobrepostas.
E em galáxias do tipo Seyfert 2, eu estou olhando aqui nessa região em que o toroide bloqueia a região de linhas largas e eu integro a luz apenas da região de linhas estreitas e a luz do toroide. Então, galáxias do tipo Seyfert 1 e galáxias do tipo Seyfert 2 é exatamente o mesmo objeto, depende da linha divisada que eu estou olhando para o objeto. Tá, tudo bem, isso é uma concepção. É real? É real. Foi em 1985, quando Antonucci Miller, com a técnica de espectro polarimétrico, e eu digo para você, na questão de astronomia, essa é uma técnica das mais difíceis de se trabalhar. O início da minha carreira foi trabalhando com dados de polarização linear, mas espectro polarimétrico é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque a polarização dessa luz que vem daqui, ela chega a coisas de 2 no máximo, de 1 no máximo 2%. Esse grupo, essa dupla aqui, quando observou uma AGN, ele pegou, colocou as observações de um espectro normal, ele viu apenas linhas estreitas. Quando ele botou um polarímetro na frente, né, que é a técnica espectro polarimétrico, desse mesmo objeto, a luz das bandas, né, de linhas largas bateu das nuvens de linhas estreitas e pelo fato de existir um sentido dos grãos das linhas estreitas, ele polarizou por reflexão. E ele conseguiu dizer, olha, tiro o polarímetro, é uma galáxia Seyfert 1, só tem linhas estreitas. Boto o polarímetro, eu consigo enxergar na luz polarizada por reflexão as linhas largas. E foi aí, em 1985, que Antonucci Miller comprovou que efetivamente o modelo unificado de AGN era real. Os dois objetos efetivamente são a mesma coisa, né? Depende da linha divisada, tá? Então eu acho isso incrível, né? Uma outra história muito incrível, que aí a gente tem que ir para a parte, né, de moléculas orgânicas. Foi assim, em 1973, né, Gillette e seus colaboradores, eles observaram que houve, né, um instrumento em terra, e é também muito difícil trabalhar com a parte experimental no infravermelho, em terra, porque a atmosfera ela tem vapor de água, e no infravermelho, gente, a gente tem muita linha de água, né? Assim, do vapor de água que nós chamamos de linha telúrica. Mas foi nessa época que eles observaram duas nebulosas planetárias. Nebulosas planetárias são estrelas que estão estrelas do tipo do Sol, que chegou na sua vida, na sua morte, na verdade, né? E morreram e ainda estão ejetando a camada no meio interestelar. Mas aí eles começaram, tá vendo esses picos aqui, bem interessante? Esses picos eles perceberam e observaram nessas duas nebulosas planetárias, mas não se sabia o que era isso. Refizeram as observações e viram que isso daqui era real, mas quando eles estimaram essa emissão como se fosse uma emissão do corpo negro de um grão de poeira reemitindo a luz das estrelas, por exemplo, só que em equilíbrio térmico, ele ia chegar a uma quantidade de poeira muito maior do que era observado em imagem. Então, nesta época, ficou uma baita de uma incógnita, que não conseguiram entender o que era esse pico aqui. Mas eles foram num dados de laboratório. E aí vem, né, um grupo de laboratório que adora, né, fazer isso. Gillette não pôde confirmar efetivamente, mas quando ele foi em laboratório, esse outro pesquisador, o Hunt, ele fez um espectro de algum composto carbônico, né? Tinha alguma composição, não sei exatamente qual agora de cabeça, e eu não coloquei aqui na legenda. Quando eles fizeram a observação ali, o experimento, que nós chamamos de observação, quando fizeram ali a parte experimental de 6 a 14 microns desse composto cheio de carbono ali, provavelmente algum grafite, né, junto e etc., eles viram que existe um pico de absorção em 7 microns, em 10 microns, em 13 microns, em 11 microns, desculpa, e em 13 microns. E aí Gillette disse, olha, isso daqui com certeza não é uma grão de poeira em equilíbrio térmico que faz lá a contribuição das planckianas, né, que é o contínuo do meu objeto. Isso com certeza é algum material carbônico, mas eles ainda não sabiam o que era.
tá? E até hoje nós ainda temos um grande ponto de interrogação para poder saber exatamente o que é isso, por isso que a gente precisa desse trabalho também de laboratório. Mas Puget e Leger, né, juntamente com a Lamandola em 1989, eles propuseram, né, uma outra coisa, que eram os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são as moléculas orgânicas que a gente estuda. E aí a pergunta é, mas por que esses objetos? Bom, vamos pensar, né, que a gente precisa entender, né, que quando o universo ele foi criado, lá onde a gente viu aquela imagem desde o Big Bang até onde nós estamos agora, a sua grande composição foi hidrogênio, tá? E depois disso, onde é que foi sintetizado a tabela periódica, né? E eu digo para os químicos que eu adoro a tabela periódica dos astrofísicos, porque os astrofísicos têm assim, ó, hidrogênio, um pouquinho de hélio, um pouquinho de hidrogênio, hélio, eu acho que bário, alguma coisa assim, e o resto são metais. Nós chamamos o resto da tabela periódica de metal, ou seja, ou é hidrogênio e hélio ou é metal. Então é fácil a gente gravar, né? Mas, né, tirando a questão da brincadeira, a gente está falando que o nosso universo ele tem 95% de hidrogênio, 4% de hélio e 1% de poeira e moléculas. E é aqui nesse 1% que acontece, né, a mágica da evolução molecular. Por que isso é importante? Porque no momento que a gente tem a morte dessa estrela, que a primeira estrela tinha na sua grande maioria só hidrogênio, e no momento que ela teve a fusão nuclear, ela foi transformando hidrogênio e hélio, alguns ciclos de carbono em materiais mais pesados, chega a estrelas de alta massa, né, consegue produzir ferro, e aí assim a gente vai produzindo a tabela periódica. No momento que ela morre, esse material vai para o meio interestelar. O meio interestelar, ele resfria, e aqui, gente, a gente tem a formação, a aglutinação necessária, temperatura necessária para a gente ter, então, esses anéis, né, de benzeno com hidrogênio na sua periferia, que chama, então, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, e outras moléculas menos complexas do que os PAHs, que eu vou chamar de PAHs daqui para frente. E aqui também no meio interestelar, nesse 1% de poeira e molécula, a gente também tem os fullerenos, porque dependendo da pressão que existe ali, a gente acaba retirando, ou seja, desidrogenizando o meu pH e fecha essas bolas que são os fullerenos, né? Tem até algumas observações que chega a ter essas bolas de quase 200 átomos de carbono, né? Bom, mas quando esse material vem e a estrela vai varrendo, ele vai produzindo outras coisas, como por exemplo o planeta. E esse material enriquecido, gente, vem aqui para a Terra como asteroides, tá? E agora, o que é importante? A gente entra na questão dos PAHs e a astrobiologia. Por quê? 20%, né, do material hoje, né, do meio interestelar, 20% tem carbono, ele tá como carbono. Quando a gente fez observação no infravermelho médio, a gente viu que os PAHs, eles chegam a contribuir com 50% da luminosidade, ou seja, da luz total, tá? E isso é interessante também porque ele essas moléculas é um traçador, né, de formação de estrelas. E isso daqui geralmente são as estruturas: anéis de carbono e hidrogênio na periferia. O que é interessante na questão de astrobiologia? Porque o PAH chega em algum momento, ele consegue, por exemplo, capturar o nitrogênio que está no meio interestelar. Por que isso é interessante? Porque daqui a gente quer encontrar o elo, né, dos primeiros blocos que nós chamamos de material pré-biótico, que são os blocos fundamentais que deu origem à vida, porque ele se transforma então em DNA, em TNA, em GNA e no PNA. Então por isso que essas moléculas, elas são muito importantes, né, quando a gente pensa na questão de astrobiologia, não só por contabilizar um grande fluxo no infravermelho de objetos, tanto na galáxia como objetos em outras galáxias, mas ele também veio de alguma forma sintetizado e veio para a Terra e nos produziu esse DNA, PNA, RNA, tá? Então realmente é um material que a gente está
buscando muito compreender, né? E no trabalho, né, inclusive a Canelo, que é a Carla, né, ela terminou o doutorado dela semana passada, a gente conseguiu encontrar os PANs, né, que nós chamamos os PAs com nitrogênio capturado em galáxias que tem buraco negro, né? Esse foi o doutorado dela. Tá, mas como é que a gente consegue fazer isso no momento que a gente tem dados espectroscópicos? A gente começa a fazer também, né, simulações computacionais para entender o comportamento dessas moléculas frente a uma radiação, por exemplo, de estrelas. E também o comportamento das moléculas, como é que eu vou dizer sobre a fração, né, ou o estado, né, da molécula, se está neutra ou ionizada. Tem aí um trabalho de Duran e Lee, que né, veio em 2002, mas tem uma outra parte de 2007, e da Peters também, que é a parte de modelagem, tanto para entender, por exemplo, seção de choque, qual que é e é uma coisa muito difícil, porque está ainda muito em aberto, qual que é o comportamento dessas moléculas, como é que essas moléculas são destruídas ali, qual é a energia em raio-x, por exemplo, que eu preciso para determinar, para destruição total. Quando Duran e Lee fez os modelos, né, de galáxias e com essas moléculas, ele entendeu algumas propriedades desses PAs, porque esses PAs eles emitem exatamente aqui em 3, 6, 7, 8, 11 e 12 microns. A gente sabe exatamente onde está a banda dessas moléculas, tá? E aqui a gente tem, né, uma molécula pequena, 24 átomos de carbono e 12 de hidrogênio, que a gente percebeu que ela emite mais em 3 microns, em 6 microns e em 7 microns. Quando a gente chega ali em 11 microns e 12 microns, ela emite menos. Moléculas grandes, aqui, por exemplo, nós temos uma molécula com 400 átomos de carbono e 100 átomos de hidrogênio, isso é modelo, tá, gente? Ele usou aquelas DFTs, né, que é o funcional de densidade, teoria do funcional de densidade, e aí ele percebeu que, e colocou no ambiente, né, de galáxias, ele percebeu que moléculas grandes contribuem pouco para 3 microns e 6 microns, mas contribui muito para 11 microns e 12 microns. Então isso é muito importante. Ainda tem um outro detalhe: moléculas neutras e moléculas ionizadas. Quando eu tenho exatamente a mesma molécula, se ela está neutra, ela emite mais em 3 microns e em 11 microns e 12 microns. Quando eu estou ionizada, ela emite preferencialmente naquele aglomerado ali entre 6 e 8 microns. Então, com essa informação é que a gente começa a fazer um estudo. Outra coisa, dentro do perfil, porque essa molécula, ela é um conjunto de vários módulos de excitação. A gente tem, nós chamamos de stretching mode, a gente estica a ligação de carbono, a gente estica a ligação do carbono com hidrogênio, ou a gente flexiona, né, a ligação de carbono, ou flexiona a ligação de hidrogênio, tanto, né, nesta que a gente chama fora do plano como no plano. Então, dependendo desses movimentos, a gente tem emissão diferente na mesma banda, porque quando a gente faz observação, é uma junção de todos esses modos vibracionais, tá? E aí, assim, ó, quando a molécula dentro do mesmo perfil, aqui é um perfil de 6 microns, é uma nebulosa planetária, aqui é a emissão dessas moléculas em 7 microns, a emissão dessas moléculas em 8,6 microns, a emissão dessas moléculas em 11,2 microns e em 12,7 microns. Dependendo do perfil, né, a gente vê que a molécula no estado cátion, ela emite mais para frequências menores, né, ou seja, mais para o azul, perfil do azul do meu espectro. Moléculas, a mesma molécula, só que no estado ânion, ela emite mais para o lado avermelhado do perfil, e o neutro, ele emite mais para o centro do perfil em 6 microns. Em 11 microns vocês veem que a contribuição de neutro é muito maior do que, por exemplo, de cátion ou ânion, que é o ionizado. Tá? Então, essas informações a gente usa para conseguir compreender e decompor as informações da galáxia, porque na galáxia a gente tem a luminosidade integrada, tá? E aí, o que eu falei para vocês dos modos vibracionais são esse, tá, gente? Stretching, né? O bending, né? Então, a gente tem a movimentação do hidrogênio para cima e para baixo, do lado do outro. O stretching, né? A movimentação de esticar essa ligação ou flexionar essa ligação, tá? E o que é importante?
a emissão de carbono acontece na sua grande maioria, tá vendo aqui o CC Streeting, acontece na sua grande maioria em 6.2 microns e em 7.7 microns. Por que isso é importante? Porque no momento que eu tenho o fluxo nesses dois comprimentos de onda, isso vai me dar informação indireta do tamanho da molécula, porque eu tenho certeza que 90%, né, do fluxo desta banda está vindo no plano da molécula, ou seja, está vindo do carbono, porque pelo fato dela ser uma ligação sp2, é sempre, eu posso encaixar benzenos, mas ele sempre fica planar, tá? E com o hidrogênio na periferia, tá? Tá. Depois de tudo isso, né, por que é importante, por que eu não observei, por exemplo, essas moléculas aqui na nossa galáxia? Por que eu observei em galáxias que tem buraco negro, né, e aumenta mais a complexidade? Justamente por causa desse diagrama aqui, tá? Então, por que observar essas moléculas orgânicas em galáxias ativas? Bom, primeiro porque galáxias ativas têm o buraco negro e eu tenho fótons de energia e eu tenho ambientes inóspitos e eu queria saber até onde a molécula sobrevivia. Em 2007, Smith, né, e colaboradores, né, inclusive esse pesquisador, ele trabalhou bastante, né, no comissionamento e no tratamento de dados do telescópio espacial Spitzer, que é o telescópio que observa no infravermelho médio, né, que está aí, dados públicos, né, e disponíveis. Ele estudou, né, essa quantidade de galáxias, tudo isso daqui é galáxia, tá? Galáxias que têm apenas formação estelar, galáxias que têm surto de formação estelar e galáxias com buraco negro. O que ele fez nesse diagrama? Ele usou ao longo do eixo Y um indicador, né, de dureza do campo de radiação. A gente faz o seguinte, a gente tem o neônio, que é uma emissão iônica com alto potencial, tá, de ionização em 15.6 microns, dividido pelo fluxo do neônio 2. Porque quando eu tenho uma razão de linha do mesmo íon, só que com estados diferentes, eu vejo quem tem mais, né? Quanto maior essa razão, maior a intensidade do campo de radiação. Para vocês, a exemplo, né? Para eu conseguir ter emissão dessa linha neônio 3, né? Eu preciso de 97 elétronvolts. Para ter neônio 2, eu preciso de coisa de 42, se não me engano, elétronvolts, mas é da ordem de 40. Então, quando eu aumento, né, o fluxo dessa linha, e isso é muito característico de galáxias que tem buraco negro, quando eu aumento o fluxo dessa linha, eu aumento o valor dessa razão. Então, para cá, aumenta a dureza do campo de radiação. E aqui ao longo do eixo Y? Ao longo do eixo Y, eu tenho uma razão de fluxo de 2 pHs, o pH ionizado dividido pelo pH neutro, né, da classe ionizada dividido pela classe neutra. Então, quando você tem uma razão dividido pela outra, quanto menor essa razão, quando eu vou diminuindo essa razão e aumentando a dureza do campo de radiação, eles concluíram que essas moléculas, né, em galáxias que tem buraco negro, só que a exemplo aqui, a galáxia que tem buraco negro neles, eles utilizaram apenas 8 objetos, tá? Em galáxias que tem buraco negro, eu estou aumentando a dureza do campo de radiação, estou diminuindo a intensidade dessa banda molecular. Eles concluíram em 2007 que galáxias que tem buraco negro no centro destrói as moléculas orgânicas. E até hoje eles usam esse diagrama. Só que a base do argumento deles é apenas com 8 galáxias que tem buraco negro no centro, e inclusive são galáxias que nós chamamos de galáxias aposentadas, porque o buraco negro dele não é tão intenso, mas eles utilizam essa informação aqui. Bom, aí me propus, né, a Miriane, que foi minha orientadora de doutorado lá em 2008, porque Voigt, ele fez um cálculo teórico em 2002 e disse assim, ó, se eu tiver uma poeira que suavize um fóton com alta energia, como em galáxia com buraco negro, eu posso ter do outro lado uma molécula de pH.
E lembra daquele formato do modelo unificado de Agênia? A gente tem um toroide de poeira. Então a Miriane disse assim, olha, a proposta do doutorado, vamos fazer o seguinte, vamos pegar dados públicos do telescópio de satélite. Levei ali, né, 2 anos para conseguir trabalhar com o tratamento dos dados, mas vamos colocar um monte de galáxias ativas, daquela que tem muita intensidade mesmo, ou seja, uma energia de raio-x, né, alta, fótons de alta energia, e vamos ver nesse diagrama o que vai acontecer. E aqui eu tenho o mesmo diagrama, exatamente o mesmo diagrama, tá? Com os mesmos objetos do Smith e colaboradores, só que em vermelho tem galáxia Seyfert 1 e galáxia Seyfert 2. E aqui está descrito os liners lá do trabalho de 2007. Então, quando eu coloquei 99 galáxias com buraco negro no centro, a gente percebeu que a razão dessas linhas se mantiveram estatisticamente constante, tá? Ou seja, eu aumentei a dureza do campo de radiação muito e a razão das linhas, né, das moléculas continua ali constante. Isso significa que esse diagrama, né, a gente poderia concluir que eu não posso dizer que a dureza do campo de radiação está destruindo as moléculas, porque as moléculas continuam ali emitindo, tá? Então esse foi um argumento, né, no trabalho feito, né, por mim em 2010 com quase 100 objetos, né? Na verdade, são 98 objetos, eu coloquei aproximadamente 100, e 86 starbursts, tá? O que é importante sobre isso? Bom, a gente tem uma outra informação agora com região de formação de estrelas e galáxia que tem buraco negro no centro, que é esse diagrama aqui, né, proposto por Drain Lee, onde eu coloquei os objetos tanto de Smith como os objetos que eu estudei no doutorado, que aqui nós temos a razão entre duas bandas, que é em 6.2 e em 7.7 de pH-gás, que é aquela que acontece na ligação carbono-carbono, tá? E a outra que acontece em carbono-hidrogênio. Já terminou o meu tempo, Rosi? Tu tá por aí? Temos mais 5 minutos. Tá, então nós temos aqui esse indicador do tamanho das moléculas, e aqui nós temos um indicador do estado de ionização das moléculas. Então, quando a gente olha nesse diagrama, essa região aqui achurada está me colocando informações para a direita, né, que na sua grande maioria tem as starbursts, e para a esquerda, que na sua grande maioria tem galáxias com buraco negro no centro, tá? Então, as galáxias com starburst, ela tem menos, né, moléculas com menos do que 180 átomos de carbono, que está aqui nessa região. E galáxias que tem buraco negro do centro, ela tem mais que 180 átomos de carbono. Então a gente conseguiu, dentro desse diagrama, dividir, né, entre duas regiões, e a gente consegue concluir que região de formação estelar e até mesmo com surto de formação estelar, existem as moléculas, tá? Porém, as moléculas, por algum motivo, elas são pequenas. E em galáxias com buraco negro no centro, que tem um alto potencial de ionização, né, uma radiação com alta energia, também tem moléculas de pH-gás, porém, né, essas moléculas, por algum motivo, são maiores do que na região de formação estelar, tá? E aqui eu tenho outros diagramas que eu não vou explorar, já que meu tempo já está indo, né? A gente, naquele momento, né, como a gente tinha já um dados estatístico com quase 200 objetos, a gente queria ter um dado qualitativo. E naquela época a gente conseguiu dados do telescópio Gemini de 8 metros e com a melhor qualidade de dados, porque é um infravermelho. Só para vocês terem uma ideia, cada imagem ela tem milissegundos de integração. Eu peguei milhões de imagens com milissegundos para conseguir fazer esse espectro aqui. E um espectro dessa galáxia que tem buraco negro no centro, o espectro no centro dessa galáxia, foi neste momento que pela primeira vez a gente mostrou, né, qualitativamente, que no centro da galáxia que tem buraco negro eu tenho banda de pH. Então foi neste momento que a gente provou ali em 2012, né, que a gente está falando o que é perto do buraco negro, gente. A gente está falando de coisa de 10 na 14 quilômetros.
naquele momento a gente mostra que as moléculas, por algum motivo, elas estão sobrevivendo, né? E aí a hipótese é justamente esse toroide de poeira que suaviza, né, a energia intensa, e a gente chegou na densidade colunar prevista por Voigt, 1992, que é coisa de 10 na 23 partículas de hidrogênio por centímetro quadrado, através desse modelo aqui, utilizando a Nenkova. E aí a gente, né, fiz um cartoon aí com a Miriane, em que, né, nós somos o toroide, tá? Eu e a Miriane aqui, a Miriane é minha orientadora, foi minha orientadora de doutorado, tá? Eu e a Miriane aqui protegendo, nós somos o toroide. Tem aqui o AGN, que é o Darth Vader, mandando uma radiação muito intensa. Esse toroide consegue suavizar, porque, né, os grãos de poeira pegam a energia, entra em equilíbrio térmico. No momento de reemitir, já reemite essa energia com menor intensidade. E aqui está nosso Highlander, que é, então, os PSHs. Espero que vocês conheçam o que é Highlander. E, claro, a gente não sabe se é a radiação que está vindo do buraco negro mais suavizado que excita, né, as moléculas, ou se é as estrelas que também estão por ali, né, que elas coexistem naquele objeto. Mas, né, outro trabalho que é de um grupo espanhol, que eles têm um telescópio de 10 metros, conseguiu observar 26 objetos e chegaram exatamente na mesma conclusão que a gente conseguiu, né, em 2012, tá? Pelo visto, esse segundo momento a gente não vai ter tempo, né? Mas eu gostaria de mostrar uma coisa que é bem interessante, que eu venho também trabalhando ali com os meus alunos de mestrado, né? Que foi o mestrado do Jean Espinosa, o mestrado da Brenda, que recém terminou e está sendo agora, né, da Rosiane, né? Que é já que eu tenho cerca de 700 dados de galáxias, tanto que tem buraco negro no centro, eu gosto de trabalhar com análise de sinal, né? Porque o espectro é um sinal, né, ao longo do tempo. E aí a gente ficou brincando com as coisas de análise de sinal e transformadas de Fourier. E nesse sentido, a gente conseguiu decompor o sinal, porque a gente pega o sinal da galáxia e a gente pega também dados teóricos do projeto NASA-AMES Database, só de moléculas de PSHs, e a gente tem subclasses que a gente chama de molécula muito pequena, molécula média, molécula grande e molécula muito grande. E a gente pergunta, né, para o nosso software, quanto de cada classe compõe o sinal integrado da minha molécula, tá? E aí a gente tem aqui os resultados, né, do Jean, do mestrado do Jean, e naquele momento a gente percebeu, né, que essas galáxias que tem tanto surto de formação estelar como buraco negro, ela tem aqui neste eixo, e neste eixo ele fala da intensidade da luz para decompor o espectro da galáxia. Então, aqui vem de 0 a 100%. E o meu ângulo, ele me fala sobre a informação da similaridade do perfil da molécula teórica comparado com o perfil da molécula da minha galáxia. Por quê? A gente decompõe, quando a gente tem a transformada de Fourier, a gente tem aquelas coisas de álgebra, gente, alto valor e alto vetor. Então a gente joga essas coisas no espaço complexo e a gente consegue entender por similaridade angular, né, se a gente tem ou não aquela molécula na galáxia, e com alto valor o quanto intenso é aquilo. Olha só que interessante, nós temos as extremidades. Molécula muito pequena são moléculas com menos de 30 átomos de carbono na nossa classificação. Na sua grande maioria, os objetos têm molécula muito pequena. Só que a contribuição para a intensidade total é baixa, porque aqui está de 0 a 20%. Em moléculas muito grandes, a gente está falando muito grande, gente, é mais de 30 átomos de carbono. Imagina vocês colocarem um computador ou um cluster para simular com DFT uma molécula com mais de 30 átomos de carbono. É um projeto absurdo, né? Liderado pela NASA e mantido pelas empresas de petróleo, tá? Né? Tem muito dinheiro essas empresas ali. Enfim, aqui moléculas muito grandes
tem poucas galáxias, mas tem galáxias que têm moléculas muito grandes, que corrobora com o mesmo resultado que a gente encontrou em 2010, só que com técnicas diferentes. Porém, olha que interessante, sobre o total da luz emitida da galáxia, ela contribui com coisa de 70%, quase 100% do total. Então a gente consegue ali com o trabalho do mestrado do Jean, que foi focado em fazer a ferramenta funcionar, a gente percebe que frequentemente existem moléculas pequenas nessa amostra, só que por valor total em fluxo ela contribui pouco. Mas existem moléculas, né, alguns objetos com moléculas grandes, mas por valor total emite muito. Mas a gente não sabia quais eram esses objetos, e aí a gente vem com o segundo momento, que é o mestrado da Brenda, com uma análise estatística multivariada, né? Inclusive o professor ali da estatística do IMF nos ajudou a fazer esse trabalho, que aí a gente utilizou PCAs e agrupamentos. Então a gente pegou exatamente os mesmos objetos com várias outras propriedades de cada molécula, e a gente foi automaticamente, né, com análise multivariada, tentar encontrar o que acontece sobre isso. Essas últimas coisas, gente, meus alunos, tanto o Jean quanto a Brenda, têm um seminário que eles vão conseguir explorar mais. E olha que interessante, este é um diagrama de correlação, né, uma correlação de Pearson, sobre as componentes principais da análise multivariada, em que a gente consegue perceber que existe uma anticorrelação entre AGN e formação de estrelas, só que o AGN está mais por causa do ângulo, e vocês veem aqui, está mais próximo de correlação porque é uma tendência alaranjada, tá? Ele está mais próximo das moléculas grandes, significa que existe uma correlação mais próxima, a gente achava. E aqui é o contrário, a gente tem região de formação estelar mais próximo de moléculas pequenas e moléculas médias, a gente achava. E vem aí o trabalho da Rosiane, mostrando com uma outra ferramenta de estatística multivariada, uma análise matricial de correlação, e a gente tem efetivamente, né, nesses números, né, mostrando que o AGN, ele tem, na sua grande maioria, uma correlação positiva com moléculas grandes, e o AGN tem uma correlação negativa, ou seja, enquanto eu aumento a intensidade do AGN, eu diminuo a molécula. Então, efetivamente, a gente tem aí 3 mestrandos com, né, frentes diferentes do mesmo trabalho, mas eles vão conseguir explorar. Cereja do bolo, mais 1 minuto. O que isso tem a ver, quais são as consequências, né, da vida na Terra? Eu venho pensando ao longo do tempo, né, o que a gente pode trazer, né, dessa astrobiogeoquímica para produtos, né, que traga soluções para a sociedade. O que se foi pensado, porque lá em Rochester, no RIT, né, a gente tinha essa porcentagem do tempo que a gente precisava pensar sobre transferência de tecnologia, que hoje nós estamos exigindo, né, praticamente a CAPES está exigindo de nós, transferência de tecnologia e empreendedorismo também. Então, o que eu estou fazendo neste momento, gente, é pegando toda a expertise, porque a gente aprendeu a técnica de espectroscopia, a gente aprendeu a técnica de imagem, a gente aprendeu as informações físico-químicas de moléculas, então a gente está falando de física de materiais, a gente está falando de vibrações moleculares e etc. E aí nós temos, né, a Innoventor, né, que nós chamamos então, é a tecnologia dos satélites a serviço da sociedade, tá? E é uma inovação a partir do Enter. Esse é um projeto que ficou pré-incubado, né, no ano passado no Parque Tecnológico, né, da Oceanotec da FURG, né, e hoje estamos trabalhando com um colaborador que é a Corsan. Por que isso é interessante? Porque eu consigo fazer produtos que me respondam, e aí tem os nossos físico-químicos, né, químicos analíticos e administrador para nos ajudar, né, a fazer essas coisas, que a gente sabe fazer ciência, mas a gente não sabe fazer as coisas de gestão, então a gente tem que trazer uma pessoa especialista e a gente faz isso. Tá? A gente consegue então, com todas essas técnicas, pegar sinais do satélite, porque isso é uma imagem, isso é um espectro, a gente sabe exatamente informações sobre vibrações e a gente sabe análise de sinal, a gente compõe, né, um grupo transdisciplinar e multivariado, em que a gente consegue informar, por exemplo, para a Corsan, qual que é a intensidade de material orgânico particulado. O que é material orgânico particulado, gente? Sujeira, esgoto, para esses órgãos de monitoramento, né,
ambiental. Olha só que interessante. Dia 26 de dezembro de 2018, olha como tem, né, um pouco de material particulado. Época do verão no litoral, dia 22 de janeiro de 2019, olha a quantidade de material particulado. Então, essa é a cereja do bolo, né, que eu digo, né? E aí eu gostaria de agradecer a todos os meus colaboradores. Isso daqui são as fotos somente do grupo, né, da FURG, né? E aqui nós temos professores e pós-doc, mestrandos e Cs, né? E também de educação, e nossa, né, gestora, né, minha mentora e coaching, que me faz, né, entender o que é planejamento estratégico e conseguir fazer tudo que a gente consegue fazer na questão de planejamento de tempo. Muito obrigada, desculpa eu disse que ia passar muito, né, mas os meus alunos vão vir com mais informações em cada subprojeto. Agradeço a presença de todos.